Deixe seu like e confira esse anime onde o prota conhece uma waifu alienígena, que está cheia de ideias ruins com ele. Imagine que você só queria uma vida tranquila, mas por um acidente, acabou salvando uma waifu gasosa, que além de ter orelhas e cauda de gato, quer te agradecer daquele jeitão, seja se jogando em cima do prota a cada minuto, ou querendo se casar com ele. E se isso não fosse o suficiente, dias depois ela chega com as amigas, e todas começam a morar na sua casa, e viram suas servas. Você ficaria feliz, ou triste com uma vida dessas? É o que veremos hoje. O anime começa com o prota Kyo, levando umas bebidas para sua família, até que surge o seu tio Yuji, que diz que o prota tinha que arrumar uma namoradinha para aproveitar as coisas boas da vida. E apresenta uma waifu para ele, que além de ter belos balões, também tem orelhas e cauda de gato. E como esse velho aparenta ter um parafuso a menos, ele tenta dar um pouco da bebida para a mina, mas o prota impede, e a mina se apresenta como Eris. E por algum motivo diz que a nave dela caiu, e a gata do prota levou ela até ali, e o moleque fica tão hipnotizado com a comissão de frente da mina, que sem querer bebe a bebida do seu tio e cai igual uma fruta podre. Na manhã seguinte, o prota acorda, com sua mão em algo macio embaixo das cobertas, e quando ele puxa, simplesmente era Eris. Ai, que delícia! Que acorda mostrando mais do que devia, mas ao ver que o prota bateu essa cabeça de Minecraft no chão, ela usa uma tecnologia diferenciada e o cura. E mesmo assim, o cara fica sem jeito por culpa da vista privilegiada que tem. Após isso, chega Manami, uma amiga do prota. E para ela não achar que Kyo tá com uma mulher na sua casa, ele tenta enrolar ela ao máximo. Mas como uma bela vizinha fofoqueira ela já sabia de tudo, e começa a supor que o prota já fez tudo e mais um pouco. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! E para piorar, Eris aparece do nada, e Manami fica abismada com a magnitude das laranjas da garota gato, e diz que entende que ele seja um otaku virgão, mas fazer uma garota se vestir como um gato já é palhaçada, e se já não bastasse isso, ainda chega a professora Itokazu, que também surta com a magnitude das laranjas de Eris. Eu tô passada, chocada. E mal consegue acreditar que um aluno tão quietinho conseguiu uma namorada cosplayer, mas Eris explica para elas que não é um cosplay, e o rabo e as orelhas são reais, e diz que é uma alienígena procurando diversão. É mesmo, é? E quando elas pedem uma prova, Eris simplesmente toca no seu colar e invoca um espectro de gato, que diz que a nave deles foi capturada, mas com um simples comando ela consegue recuperar. Após isso, elas vão embora, mas vemos que Manami é da CIA, e simplesmente colocou trocentas câmeras na casa do cara, além de passar a informação de que ela é uma alien para outro waifu gasosa chamada Jack. E Tokazu é de uma organização secreta que caça aliens. Horas depois, o prota se encontra com Futaba, uma waifu que parecia mais doce que açúcar, mas vemos que faz parte de uma facção japonesa, que tem como alvo prota e Eris. Após isso, como tem a fome de 10 mendigos, Eris continua apaixonada pelas comidas da terra, e revela que o seu povo viaja de planeta em planeta colhendo informações, e com o passar do tempo, digamos que eles ficam cada vez mais próximos, já que Eris vive mostrando muito mais do que devia pro prota mesmo sem querer. Mas agora vem o pior. Como o prota foi tão bonzinho com ela, ela queria te dar algo como agradecimento. E como ela acabou lendo as revistas suspeitas que o prota guarda no colchão, ela queria te dar uma amostra grátis das suas laranjas. Ai, que delícia! Mas o frouxo acaba recusando. Na manhã seguinte, ela apresenta os ancestroides, pequenos anões que podem ser plantados, e servem como servos. Após isso, enquanto Eris terminava seus estudos, eles são atacados pelo grupo da professora, que para resumir, não queriam contato com a raça dela. Porém o prota entra na frente, e quando ia ser atacado, chega Futaba que o salva usando uma armadura blindada, e logo desce a lapada em todos, mas ainda queria capturar Eris, e para salvar sua gatinha gasosa, o prota se agarra na perna de Futaba igual um carrapato. E como toda mulher nesse anime ama esse cara, ela perde a postura e larga a missão, mas de último momento, os agentes da CIA que receberam informações de Manami acertam a gatinha e o otaku com dardos, e levam Eris embora. Após isso, o prota acorda no carro do seu tio, mas como ele quer que seu sobrinho dê uns beijos naquela waifu, Yuji como um ótimo exemplo,
dá uma metranca na mão do seu sobrinho e diz que vai resolver essa treta, e simplesmente invade o quartel do grupo da professora Itokazu, e diz que ou eles ajudam a recuperar Eris, ou ele vai explanar na internet que eles são um grupo secreto. Já durante isso, vemos Eris presa, onde além de estudar o DNA dela, eles também queriam mandar a gatinha para dormir embaixo da terra, mas o velho já logo chega na base inimiga metendo uma mala, e faz explosões maiores que a sua prima, e tanto Futaba quanto Manami largaram suas organizações só para ajudar o Prota. E quando o cientista acha que é o dono da parada, a mina simplesmente sai da cápsula com uma facilidade absurda. Bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E quando o Prota chega achando que vai ser útil em alguma coisa, a mina já deixou o cara só o pó da rabiola, mas mesmo assim, agradece o Prota apertando ele entre as suas melancias. Após isso, enquanto eles planejavam uma fuga no maior estilo GTA, o governo simplesmente envia uma frota com mais de 100 tanques de guerra. E o que a mina faz? Isso mesmo, invoca um martelo que destrói os tanques só com uma lapada. Dias depois, chega a hora de Eris meter o pé, já que ela já conseguiu os dados que precisava. Porém Eris diz que chegou a época do ano que em sua raça sente certas vontades, e simplesmente pergunta se o Prota quer ser o seu primeiro parceiro. O que tu achou? Não gostei. Asmei. Mas antes que ele responda, surge uma nave-mãe na TV. E logo em seguida, aparecem outras duas gatas na porta do cara, e dizem que também querem brincar. Após isso, vemos que simplesmente um harém de mulheres gatos chegaram na Terra, para debater relação entre eles e os humanos. E enquanto tudo isso rola, elas simplesmente estão usando a casa de Kyo como base. E para piorar, elas são tão inocentes, que começaram a usar roupas de banho como uniforme, já que segundo Eris, as revistas suspeitas do Prota dizem que isso é algo legal. Houve um equívoco, E quando as meninas chegam e se deparam com aquela cena, acham que Kyo tá tomando proveito das pobres alienígenas. Após isso, Futaba e Manami se despedem do Prota, já que como elas traíram a CIA e a agência japonesa para ajudar o Prota, é certo que eles queiram deitar elas na lapada, mas a capitã das mulheres gato diz para elas ficarem ali, já que agora a casa do Prota é uma base do planeta Katia, e se alguém chegar perto, a lapada vai comer, ou seja, mais integrantes pro harém. Após isso, enquanto o Prota tomava um banho totoso, ele simplesmente chega do nada, e começa a lavar as costas do Prota de um jeito diferenciado, mas como sempre, Manami chega e acaba com alegria, e faz igual a mãe de vocês, resolve tudo na base da lapada. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Após isso, enquanto Manami e Futaba lavavam suas laranjas, e se perguntavam se o Prota gosta de balões grandes, a casa deles é atacada, e um Acitroides é roubado, e sem tempo, elas são obrigadas a agir do jeito que vieram ao mundo, e mesmo sentando o dedo no inimigo, ele consegue fugir. E quando o Prota chega na maior inocência do mundo para ajudar, ele toma chumbo grosso na cara por ver elas do jeito que não devia, e Jack, que é a ex-parceira de Manami da CIA, passa a visão, e diz que tem outro grupo atrás de Eris. E dito e feito, numa cena rápida, vemos uma waifu usando uma fantasia parecida com Eris, e discursando para um grupo de gente que parecem ser obcecados pela gatinha. Após isso, vemos Eris totalmente chapada das ideias depois de provar erva de gato, e começa a querer degustar o Prota daquele jeitão. Ai, que delícia! E quando Manami tenta separar, até ela quase é degustada também, mas graças a Deus a médica dela chega, e para intenções perversas de Eris, e diz que ela tá assim, porque tá chegando a época em que as mulheres gatos viram mamãe, ou seja, o moleque não vai ter um segundo de paz. Após isso, eles viajam até Tóquio para Eris aprender mais sobre a cultura dos animes e mangás, ou seja, coisas de otaku, mas nem tudo é diversão. Horas depois eles acabam sendo encurralados no metrô, onde o Prota e Eris são sequestrados numa velocidade absurda. E mesmo fazendo de tudo, as garotas não conseguem impedir, e tudo isso a mando de Antonie, a fã que trata Eris como uma deusa. Após isso, eles acordam um quarto desconhecido, e como está no período de ter certas vontades, até nesses momentos a mina aperta o cara entre suas laranjas, e vemos que eles foram raptados por um grupo chamado Pata do Gatinho, que é chefiado por uma pirralha rica e sem amigos, que tudo o que faz é gastar dinheiro, e mesmo tentando fugir usando seu traje, era impossível,
já que como ela tá no período de reprodução, o corpo dela não aceita o traje. Enquanto isso, vemos que enquanto as garotas tentavam roubar uma lancha, acabam caindo nas mãos de um cineasta que tem interesse em homens. E diz que só vai dar a lancha se elas usarem roupas um tanto quanto comprometedoras, e gravarem o filme. E digamos que assim elas vão ao resgate, e invadem o navio de Anthony, então trocando de roupas com Eris, que decide usar o traje dela para agir. Porém enquanto destruía os circuitos do navio, Futaba é atacada por uma inimiga com orelhas de cachorro, que usava um traje semelhante ao seu, e depois de uma luta acaba ficando nas últimas, e como o navio tava para afundar, Anthony desiste do plano. Porém agora vem o pior, um asteroide diz que Futaba estava prestes a se afogar, e só o Prota poderia salvar, mas aos 45 do segundo tempo, o Prota faz a boa e sai como herói. Dias depois, vemos que Eris continua nos seus momentos suspeitos, e vive querendo a atenção do Prota daquele jeitão. Porém após isso, conhecemos as alienígenas caninas, que como era de se esperar, odeiam as gatas e querem as expulsar da Terra, e novamente Eris não para, até na escola enquanto tentava ajudar suas amigas a gravar um filme. Eris se joga com as laranjas em cima do moleque, o que obviamente gera uma cena um tanto quanto indevida. Então para evitar que algo suspeito aconteça, a Capitã Kumi decide dar uma pílula para ela, que para resumir, vai tirar ela desse período por um tempo. Porém enquanto treinava no simulador das garotas gato, Manami acaba invocando um clone de Kyo, e pergunta o que ele achava dela. E o clone do Prota simplesmente diz que sempre gostou dela, mas desistiu por achar que ela já tinha um namorado, já que vivia no celular falando com Jack, que na cabeça do Prota era um cara. Dias depois, Eris vira colega de classe do Prota, e como se não fosse o suficiente, Anthony entra na classe, isso mesmo, a pirralha rica que sequestrou eles dois, ou seja, um dia o moleque era um virgão, e no outro simplesmente vira o rei dos haréns na escola, já que onde ele vai tem trocentas garotas com ele. E como sempre acontece nos animes, dias depois eles vão pra praia, onde digamos que as garotas se vestem de formas um tanto quanto comprometedoras. Já durante a noite, o Prota pede pra sair com Futaba pro escurinho, e diz que quer pedir algo pra ela em segredo, ou seja, a mente da mina vai nas alturas, só que não, já que tudo que o cara pede é pra ela ensinar ele a lutar. Porém um ataque dos asteroides inimigos começa, e Futaba se mostra ser tão braba, que mesmo sem o traje consegue eliminar todos os inimigos sozinha. Após isso, os treinos de Kyo têm início, e vemos que ele só queria aprender a lutar, porque se acha tão fraco quanto um figurante de anime. Após isso, Manami desce a lapada em Futaba, já que na cabeça dela, agora que ela não tem mais chance com o Prota, ela quer que Futaba seja sua namorada. Porém a mina é tão frouxa, que não consegue falar com o cara sem tremer igual um despertador. Dias depois, a primeira asteroide que existiu vai visitar a Terra, e digamos que ela chama a atenção do Prota por ser uma waifu gasosa, bem diferente dos outros modelos. Porém vemos que Eris não se sente tão bem perto dela, isso porque ela se sente mal por sua raça usar os asteroides como ferramentas e servos, e diz que já chegou ao ponto de rolar uma guerra no seu planeta devido a isso. E por isso os novos robôs têm aparências tão fofas, mas em um momento mais fofo ainda. O Prota diz que ela pode descansar, que ele acompanha Lauri no lugar dela por hoje, porém nem tudo são flores. E vemos que Lauri tem pouco tempo de vida, já que um asteroide não dura muito tempo depois que seu mestre original morre. Meses se passam, e mesmo sendo quase Natal, nenhuma das waifus tomou a iniciativa de dar uns pegas no Prota ainda. E como o Kyo ainda não deu uns pegas em Eris, Manami diz que tá na hora de Futaba atacar, mas só do cara falar o nome da mina, ela já se derrete e cai. Já após isso, a capitã falta pouco infartar de tanto que grita provando as comidas da terra, então como agradecimento, ela resolve dar um bracelete ao Prota, que por mais que pareça simples, se trata de um traje de combate. Porém de surpresa, um ataque inimigo começa, e a casa do Prota é atacada por um grupo de asteroides inimigos disfarçados, que além de atacar a base espacial das gatas, também derruba a Capitã Kuni. E antes de desmaiar por ter sido envenenada, Kuni entrega seu sino ao Prota, e vemos que a nave espacial foi hackeada, e está sendo enviada para se chocar com a Terra com a tripulação a bordo.
E pra piorar, só a capitã tem poder pra parar a nave. Até que do nada, o sino de Kuni gruda no pescoço de Kyo, e Eris diz que agora todas elas pertencem a ele. Ai, que delícia! E usando os poderes do colar, Kyo cria um foguete espacial, mas antes da decolagem Manami surta, e diz que o prota sempre foi dela, e que não queria perder ele para uma alienígena com balões enormes, e Eris com a maior naturalidade do mundo, diz que não se importa, e que todas elas podem ser as namoradas dele ao mesmo tempo. Uma foi a história, homem! E depois desse momento estranho, o foguete decola, mas devido ao perigo da missão, elas imaginam que pode ser a última vez deles juntos, e simplesmente beijam Kyo daquele jeitão. E como não queria ficar de fora, até Eris degusta o belo rapaz. E usando os trajes especiais, elas começam a limpar o caminho pro Prota chegar até a nave. E dito e feito, quando chega na nave o Prota finalmente mostra alguma utilidade, e derrota um inimigo após o outro. Mas por não ser um Catiano, ele não pode parar a nave. Então, como último recurso, ele usa o sino da capitã para modificar o seu DNA, e aos 45 do segundo tempo, as garotas conseguem destruir a nave dos caninos. E Kyo consegue parar a nave e salvar todos, e como recompensa, todos se jogam no Prota daquele jeitão.